Olá, boa noite a todos que nos dão a sua atenção. Quero aqui pedir licença para, embora da obrigatoriedade do uso de máscaras, estamos num espaço delimitado e por solicitação daqueles que fazem leitura labial, que nos pedem constantemente que a gente possa fazer só esses minutos aqui da nossa apresentação sem as máscaras. Deixo aqui, em primeiro lugar, dia 3 de julho, nosso boletim epidemiológico. Quero iniciar aqui nosso programa deixando nossos sentimentos de pesar às mais de 62 mil famílias que perderam seus entes queridos no Brasil, as mais de 15 mil aqui no estado de São Paulo e as 89 famílias aqui de São Caetano do Sul que tiveram uma perda na sua casa, nos seus queridos, nos seus filhos, pais, irmãos, enfim. Deixar aqui nosso sentimento que não estamos tratando realmente de números. Infelizmente, a pandemia continua nos atacando. Mas, de qualquer maneira, fica aqui o nosso sentimento também de agradecimento a todos aqueles que colaboraram conosco neste período que já ultrapassam 100 dias, do ponto de vista do seu esforço pessoal, do seu sacrifício, daqueles que muitas vezes pagaram, como nós já colocamos aqui, com vida dos seus familiares ou com perda do emprego, mas que de toda maneira contribuíram para o isolamento social. Foi ele que nos permitiu, a cálculos epidemiológicos muito claros, salvarmos mais de 600 vidas aqui em São Caetano do Sul, graças ao nosso isolamento social. E eu deixo a todos vocês a lembrança de que, por determinação do decreto do governo do estado de São Paulo, nós continuamos em quarentena até pelo menos dia 14, próximo 14 de julho. Portanto, todas as regras do isolamento social devem permanecer, exceto naturalmente aquelas que nós vamos falar aqui, que são as questões da flexibilização. Essa semana tivemos uma importantíssima notícia. São Caetano, através da nossa universidade municipal, a nossa USCS, foi incluso pelo Instituto Butantan na questão do teste da nova vacina, da vacina que o Instituto Butantan está produzindo, que está testando e que poderá produzir em convênio com uma empresa chinesa, a Sinovac. O Instituto Butantan, uma instituição de renome internacional, é uma das grandes entidades que fazem esse teste, e dentro do rol do Instituto Butantan, a USCS faz parte de um dos 9 centros brasileiros que o Instituto Butantan determina para testagem. Eu, antes até de entrar no nosso programa propriamente dito, queria passar para a doutora Regina, nossa secretária municipal da saúde, até para ela fazer um comentário sobre a questão do teste que o Instituto Butantan vai fazer para a vacina do novo coronavírus, através da Sinovac, a despeito que essa semana devemos ter, né, Regina, um encontro só para discussão dessa questão. Boa noite, prefeito, boa noite a todos. Acho que é um fato muito importante para o município, uma vez que, inclusive, moradores poderão ser inscritos como voluntários, né? O doutor Fábio estará conosco na próxima semana. Ele vai ter todo o protocolo da pesquisa para poder nos contar como vai ser, como vão captar as pessoas, qual vai ser a faixa etária, quem vai poder ser candidato a poder participar da pesquisa como voluntário, etc. E a USCS é um importante centro de pesquisas. O Dr. Fábio já participava de uma pesquisa de uma vacina para gripe, para H1N1, que já estava em andamento na USCS. E não por coincidência, mas por já conhecer a capacidade dos laboratórios da USCS, dos profissionais e de toda a competência da USCS, foi escolhida e, felizmente para nós, né, nesse momento tão importante de pandemia e assustador para todos nós vamos estar presentes, mas nesse momento também o nosso município, junto com tantos centros importantes como a USP, como a Fiocruz, enfim, vários centros que vão estar participando. Nessa semana teremos aí
uma conversa sobre o assunto específico de vacina. Específico né? com o Dr. Fábio Leal, Isso. né, que é o pesquisador responsável, né, aqui no município. Que é nosso colaborador, do centro do nosso Comitê Municipal. Do Comitê Municipal de Emergências, está junto com a gente, opina em todas as nossas ações aqui, inclusive na testagem, no programa Corona São Caetano. E com detalhe, né? Fábio Leal é filho e morador de São Caetano do Sul, que muito nos orgulha. Bem, olha, eu queria colocar, acho que todos devem acompanhar normalmente na grande imprensa, os indicadores, agora com a questão do Plano São Paulo, que é o nome dado ao conjunto de decretos do governo do Estado de São Paulo, que direcionam a que grau de flexibilização que podemos determinar para o processo econômico. Os indicadores são muito claros, né? Estão ligados diretamente, e eles são gerenciados pelo Comitê de Gerenciamento do Governo do Estado de São Paulo, e eles estão ligados basicamente a quatro itens. Depois a doutora Jane pode até falar um pouco mais sobre isso. A capacidade de leitos de UTI de um determinado município, o número de novos casos da última semana de cada município, assim como o número de internações também da última semana de cada município, e também, por fim, o número de óbitos por cada município na última semana também. E é através da composição desses indicadores que o Comitê de Contingenciamento do Governo do Estado de São Paulo, através do Plano São Paulo, vai classificando cada cidade ou cada região para um grau de flexibilização. Digo isso porque nós temos indicadores bastante claros aqui, acho que desde o primeiro dia da epidemia nós optamos em publicar todos os indicadores. Quem acompanha os nossos painéis diários, eles são muito elucidativos, são muito completos em termos de dados técnicos, e quem está acompanhando por lá está vendo que do ponto de vista das semanas, vamos falar aqui em semanas epidemiológicas, nós estamos começando a ter uma perspectiva. Quero deixar aqui muito claro que ainda é absolutamente uma perspectiva e não uma certeza, que nós estamos entrando num período de estabilização da curva epidemiológica da cidade. Por que eu digo isso? Porque nós vimos numa aceleração, todos os boletins que nós temos aqui, nós falamos claramente que havia uma curva ascendente em aceleração, como estou falando para vocês agora aqui, que já perdemos a aceleração, ainda levemente ascendente, mas com tendência de se estabilizar e formar um platô, né? Eu me lembro muito bem que quando nós começávamos aqui as primeiras lives, até motivo daqueles que preferem chacotear o assunto da epidemia, falavam, mas este pico, este platô é capaz de chegar o fim do ano e não chegar, porque obviamente que é muito difícil da gente precisar um ponto desse numa epidemia, sobretudo com as dificuldades que nós tivemos, que eu não vou entrar aqui no mérito de discutirmos, mas coloco isso porque claramente nós estamos na expectativa de que, se a gente conseguir chegar para as próximas semanas nesta estabilização, neste platô, quem sabe a gente pode começar a ter uma esperança de vermos o início do fim do processo da epidemia, com o declínio da curva epidemiológica. É importante falar, prefeito, que o grupo de pesquisadores que está junto conosco na USP, no Instituto de Medicina Tropical, que faz o Corona São Caetano, junto com o Dr. Fábio e com os profissionais da USCS, da nossa universidade, também notou, através do Corona São Caetano, do número de casos, o estudo que eles fazem, que nós entramos num arrefecimento da epidemia nesta semana. Então, tendência de arrefecimento, não dá para jurar que é ainda. Isso. É uma tendência, eles percebem uma tendência, já avisaram, mandaram um relatório em que existe uma tendência de arrefecimento, e o que é muito importante, porque todo mundo dizia que quando tivemos a pequena flexibilização, que em 15 dias teríamos uma explosão de casos, e hoje temos 15 dias da flexibilização já. Isso não aconteceu, estamos mantendo, então foi extremamente oportuno o momento em que se escolheu para fazer
aquela flexibilização, a gente percebe que realmente os estudos do comitê, do governo do estado, eles foram precisos, eles foram exatos, para determinar quais eram as regiões que tinham que ser flexibilizadas e de que forma. Então, por isso que é importante a gente estar seguindo, né, prefeito, exatamente os decretos que o governo do estado tem colocado da forma como tem colocado. Isso posto que a doutora Regina colocou, eu queria deixar aqui uma coisa muito clara. A despeito de nós termos uma capacidade instalada hospitalar, não quero aqui fazer nenhum elogio próprio, mas é uma das melhores capacidades instaladas hospitalar aqui da região metropolitana. Quer em número de leitos, a qualidade dos leitos, qualidade dos equipamentos, qualidade profissional, porque abrir leito de UTI não é colocar uma cama com um respirador do lado. Isso é uma ilusão. Abrir um leito de UTI é uma responsabilidade do ponto de vista de você ter equipamentos, que o respirador é um deles, mas fundamentalmente ter recursos humanos capacitados, que tenham equipes, que tenham condição de conduzir uma das mais difíceis especialidades médicas, que é a terapia intensiva. Então, a despeito de termos uma capacidade instalada muito boa, muito segura, a nossa transmissibilidade viral aparentemente vem dando algum grau de declínio, assim como o número de óbitos também vem dando algum grau de declínio, mas quero aqui já me solidarizar, obviamente, porque uma morte que ocorra, ainda que estatisticamente isso é melhor do que ontem, é uma perda de uma vida, de uma família que não pode se enlutar de maneira adequada, que não pode ter a despedida digna de um familiar. De qualquer maneira, isso tudo nos leva a algumas conclusões, mas que dentro de um otimismo com muita responsabilidade, é momento de continuarmos lutando, de continuarmos observando as regras, de continuarmos tendo muita capacidade de análise, principalmente sobre as próximas semanas. Eu diria que as próximas semanas serão fundamentais. Digo isso por uma questão muito clara. Quem acompanha também os boletins, sobretudo na grande imprensa, tem observado que, estou falando do estado de São Paulo, que é o epicentro brasileiro da Covid, há uma interiorização da epidemia. Hoje, inclusive, alguns municípios que estavam em fase 2 laranja voltaram para a fase vermelha. É o caso de Campinas, o caso de Jundiaí, que estão aqui, a 70, 80, 90 quilômetros da gente. Então, a interiorização da epidemia nos traz algumas preocupações de que você possa ter o chamado efeito bumerangue, que seria um recrudescimento aqui da área da capital e da região metropolitana onde São Caetano está localizado, porque você teria a epidemia indo ao interior e daqui uns dias ela voltando aqui para nós, por questões de deslocamento das pessoas, quebra do isolamento, etc, etc. Então, é motivo de preocupação, sim, não devemos comemorar nada, não devemos flexibilizar, não devemos relaxar, além da flexibilização possível, responsável, que nós vamos falar daqui um pouco. E, óbvio, também um outro temor generalizado mundial, que é a questão da segunda onda, né, Regina? Ontem, Nova York registrou já um número de casos tão elevados que eles já estão declarando a possibilidade real de os Estados Unidos estar passando por uma segunda onda da epidemia. Então, esses riscos nos colocam em alerta a despeito de termos esse sentimento positivo. Né? Nunca esquecendo que continuamos em quarentena. Exatamente. Continuamos necessitando do isolamento social, do distanciamento, do uso da máscara, das medidas de higiene, jamais esquecendo isso, porque bobeou, a doença pega mesmo. Não pode de forma nenhuma relaxar. Não flexibilização, não é relaxamento. Não pode abandonar. Regina, até por falar na questão, nós estamos falando de números aqui, etc., eu te pediria se você pudesse comentar, ou você quer falar depois sobre o inquérito epidemiológico, que nós concluímos a terceira fase. O inquérito epidemiológico, enquanto a doutora Regina apanha aí os números, eu quero deixar uma orientação. O inquérito epidemiológico, a despeito de ter o nome de inquérito, ele é uma pesquisa que é através de uma amostragem de moradores que a gente faz o cálculo, nós não, né? Na verdade são os epidemiologistas que trabalham para nós na prefeitura, fazem os cálculos de quantas pessoas, de fato, no universo de São Caetano do Sul estão contaminadas. Porque se nós temos 2.000 que estão notificadas, certamente nós temos um contingente muito maior do que esse, porque não foram testados
ou porque não tiveram sintomas, ou por algum outro motivo que não chegou a nós o conhecimento desses pacientes. Portanto, então, o inquérito nos dá uma ferramenta muito importante de estudo, que é você saber o tamanho da epidemia e como ela está se comportando, porque essa pesquisa, vamos chamar assim, ao invés de inquérito, ela é repetida numa amostragem de quase 900 pacientes a cada 15 dias, feita por um instituto de pesquisa da USCS, mais o laboratório credenciado pela Secretaria Municipal da Saúde, e apresenta dados que nos permitem a cada 15 dias sabermos do perfil. Somos uma das poucas cidades que tem um inquérito epidemiológico com a riqueza dos dados que nós estamos imprimindo no nosso, que a doutora Regina já vai comentar aqui para vocês, e para isso eu deixo também, quando chegar à sua casa o pesquisador devidamente credenciado, atendam. E aí eu vou já esclarecer, porque outro dia eu vi uma reclamação. Vieram na minha casa, fizeram o teste do meu marido, mas não quiseram fazer nem meu, nem dos meus filhos, porque a pesquisa ou o inquérito, ele sorteia um morador por residência. É óbvio que se aquele morador tiver testado positivo na pesquisa, depois o sistema da Secretaria Municipal da Saúde vai à casa dessa família para testar os demais e aí, obviamente, fazer o acompanhamento. Então, não é que nós estamos indo lá fazer um teste a domicílio. O teste é com finalidade de pesquisa de inquérito epidemiológico. Regina, pode fazer os comentários. Então, nós estamos então só... Desculpa, Regina. São 4 fases, cada 15 dias uma fase. Esse fim de semana aqui passou, concluímos a terceira, hoje com os números aqui, que já está incluso, inclusive, no nosso boletim diário, que já está na internet, no sãocaetanodosul.sp.gov.br/coronavírus, mas a doutora Regina vai fazer os comentários aqui para nós. Então, nas 3 fases foram 860 domicílios. Na primeira fase, mostrou que 2,67% das pessoas do município estariam já contaminadas ou já tiveram contato com o vírus, o que mostrava que seriam 4.304 pessoas e não as 1.000 e tantas que nós tínhamos já notificadas. Na segunda fase, 15 dias depois, mostrou o dobro, 5,35%, cerca de 8.608 pessoas com anticorpos já tiveram contato. E nessa terceira fase, que foi mais 15 dias, mais 2 semanas depois, mostrou quase igual, 5,81%, ou seja, mostra aquilo que nós falamos, que a epidemia parece estar no platô, ou seja, a mesma porcentagem de pessoas com anticorpos, mostrando que mais ou menos 9.360 pessoas têm anticorpos ou estão contaminadas e não as 2.000 que mostra o nosso boletim que estão notificadas ao Sistema Público de Saúde. Então, isso mostra também que a nossa letalidade, ou seja, a taxa de quanto a doença mata, né? O quanto a doença mata, ela é de 0,9%. De cada 100 pessoas, só apenas, não vou dizer apenas, não, infelizmente, 9 pessoas em cada 100 contaminados que vêm a falecer. Não. 100 contaminados não, 100 doentes internados. Isso. 100 doentes mesmo com a doença, não que tenham vírus, porque aí é um índice maior, aí é mortalidade. Enfim, o inquérito nos dá números importantes, que obviamente que vão ser utilizados por nós agora, e esses números ficam nos bancos de dados de pesquisas, porque não são usados só por nós. Os pesquisadores que estão pesquisando como a epidemia se comporta no mundo, no Brasil, para vacina, para estudo, tudo isso tem uma importância muito grande. O que eu queria dizer aqui é, primeiro, cuidado, porque nós estamos aqui dando orientações para vocês de como funciona o inquérito. O inquérito é uma pesquisa. Eu vou fazer uma comparação aqui. Quando vai ter eleição presidencial, a gente não vê lá no Jornal Nacional que o Instituto Datafolha fez a pesquisa para o Brasil inteiro, com 2.000 entrevistas, e eles conseguem adivinhar o número de votos que aquele determinado candidato vai ter? Exatamente o inquérito epidemiológico. Então, eu digo isso como alerta, porque há aqueles maldosos, aqueles que têm dificuldade de interpretar, que é normal, é uma matéria técnica extremamente complexa. A própria imprensa às vezes tem dificuldade na compreensão, mas é muito bom porque eles têm o interesse de estar entendendo e compreendendo a dimensão da epidemia, mas sobretudo aqueles que gostam das fake news, que a gente sabe que tem, infelizmente, aqueles que ainda se aproveitam dessas questões.
não estamos falando em distorção de números, nós estamos falando em constatação de números. 2.000 nós temos constatados através das nossas notificações. Possivelmente nós temos pouco mais de 9.000 de verdade que já tiveram contato com o vírus, é o que nos mostrou o inquérito epidemiológico. Para mostrar que isso, olha a diferença, que certamente são pacientes que ou ficaram de forma assintomática ou não tiveram nem ideia que pudessem ter tido contato com esse vírus. O inquérito ele projeta o número de pessoas que tenham tido contato com a doença. Os 2.000 notificados foram aqueles que fizeram o teste lá com o PCR, aquele teste que colhe no nariz e que realmente constatou-se que tinham o vírus na orofaringe. Então, e o inquérito ele projeta pessoas que não fizeram o teste, mas que tiveram contato com o vírus. Olha, tem uma pergunta da Thelma dos Santos, ela pergunta qual é o R, né? O R ou taxa de transmissão do vírus em São Caetano. Esse número é um número muito difícil de calcular. Difícil. Ele deve estar certamente vindo próximo de 1. Ele ainda é maior do que 1, mas ele deve estar vindo descendentemente próximo a 1. Ele estava 1.08, exatamente. Uma coisa assim. Hoje ele deve estar mais próximo de 1 ainda. E o que a gente quer exatamente é que esse R, essa taxa, venha a ser menor do que 1. Né? Tá vindo bastante pergunta, eu vou tentar responder aqui na velocidade que der, porque nós temos que continuar falando sobre a flexibilização. A Sônia Lopes, que no condomínio dela tem morador afrontando o síndico para não usar a máscara. O que deve ser feito? Olha, o síndico do seu prédio tem que fazer valer a força do cargo que ele exerce e multar este condômino que não quer usar a máscara. Assim como a prefeitura tem que fazer isso, o poder público tem que fazer isso para aqueles que vão à rua, né, sem máscara. A Maria Aparecida Magri pergunta que no condomínio dela o parquinho e a quadra de esporte estão abertos desde o 15 de julho. Está errado. Denuncie a prefeitura o endereço para que a gente possa ir aí, porque isso é motivo de multa, porque os condomínios não podem ainda abrir as áreas comuns. Ela diz que é contra, etc. Mas, enfim, é muito importante isso. Então, o que eu queria retomar aqui? Que com esses indicadores que conversamos aqui, que a doutora Regina colocou aqui, com um sentimento maior de responsabilidade, nós vamos avançar na flexibilização. Avançar no sentido, lembrando que a flexibilização ela é faseada, são 5 fases, nós estamos indo para a 3ª fase agora, graças a Deus. Ela é gradual, porque cada fase que você passa aumentam as questões de exposição, e a partir de segunda-feira agora, dia 6, nós vamos para a 3ª fase ou faixa amarela do Plano São Paulo, que é onde tem toda a diretriz de conteúdo, de protocolos, enfim, de regras para que a gente possa avançar na flexibilização. A flexibilização deve ser feita com muita responsabilidade por parte nossa, individual e coletiva, porque não adianta eu me proteger e deixar de lado o meu vizinho, ou como essa senhora colocou aqui, que no condomínio dela tem gente que não quer usar máscara. Então, a solidariedade tem que ser maior nesse momento. A união das pessoas tem que ser maior. Há um sentimento que é de empatia. Empatia é um termo que significa você ter a capacidade de sentir o que o outro está passando. Então, quando a gente tem um sentimento de empatia, por mais que eu sei que a máscara é desconfortável, é incômoda, é isso, é aquilo, quem usa óculos tem mais dificuldade, etc., mas ela é uma proteção para a pessoa que está usando e fundamentalmente para o próximo, para aquele que está ao lado dela. É esse sentimento que nós temos que fazer para flexibilizar em termos de responsabilidade. A flexibilização, ela não é um liberou geral amanhã, como nós infelizmente vimos ontem no Rio de Janeiro, os bares lotados. Isso é tudo que a gente não pode fazer, porque é isso que põe a perder todo esse sacrifício que a sociedade, que cada um de vocês fizeram nos últimos 100 dias, ficando em casa. Muitos foram sacrificados com os seus empregos, com as suas empresas, com a saúde, com a perda de familiares. É tudo que a gente não pode voltar para trás, porque pior do que a gente ter já esse sofrimento termos que voltar a uma fase mais intensa, como é o caso de algumas cidades importantes do interior, como é o caso de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, hoje Campinas, Jundiaí, tendo que voltar para o isolamento total, faixa 1 ou faixa vermelha do Plano São Paulo.
É óbvio que nós estamos procurando a retomada econômica, mas ela tem que ser compatibilizada com o nosso sentimento maior, que é de salvar vidas. Eu repito todas as vezes que eu posso estar colocando aqui. Uma vida salva teria valido a pena todo esse esforço que São Caetano fez e que, se Deus quiser, vai ser exitoso. Nós, se Deus quiser, ao chegarmos ao final dessa epidemia, vamos poder olhar para trás e falar que nós cumprimos dentro dessa tragédia humana, nós cumprimos a questão de controlar e combater a Covid-19, e agora podemos estar trabalhando a questão da retomada econômica da cidade. Olha, eu quero um alerta muito importante. Aqueles moradores de mais de 60 anos que tenham ou não tenham, ou aqueles pacientes, moradores de São Caetano, que tenham alguma comorbidade, eles estão fora do plano de flexibilização. Porque esta faixa, agora que nós vamos ingressar, faixa amarela, que já permite a abertura um pouco maior do comércio, do shopping, dos restaurantes e bares, pelo amor de padaria, pelo amor de Deus, se você tiver mais que 60 anos ou tiver alguma comorbidade, não se exponha. Continue no isolamento absoluto como você vem fazendo, que isso é o que preserva a sua vida. Pelo amor de Deus eu digo isso porque as pessoas acham, às vezes, mas não faz mal, agora eu sou cardíaco, eu tenho uma doença pulmonar importante, tudo, mas agora está flexibilizado, eu vou tomar uma cerveja no bar, eu vou almoçar com a minha família no restaurante. Pelo amor de Deus, continue em casa, é fundamental. A questão dos protocolos, né, que agora a gente tem aí, basicamente, novo agora são salões de beleza, além da extensão do horário dos comércios, dos serviços, do shopping center, praça de alimentação, etc. Isso tudo está muito claro no decreto que será publicado amanhã no Diário Oficial Eletrônico e a partir de amanhã também já nas nossas redes sociais, na rede social da Prefeitura, as regras. Mas basicamente 6 horas por dia de funcionamento e 40% da capacidade total. Acho que essas eram as orientações gerais da nossa fase nova da flexibilização. Regina, suas considerações sobre isso. Eu acho que esse é o mais importante, prefeito, é a continuidade do distanciamento social. Tem pessoas que falam, não, mas eu não saio de casa, eu fico o dia todo em casa. Sai na rua para encontrar o carteiro, o que vem lá ler a água, receber a pizza e sai sem máscara e bate papo com a vizinha e bate papo com o outro que passa na rua e todo mundo sem máscara, porque está dentro de casa, dentro do quintal, mas ali tem só um portão no meio, o portão passa vírus pelo portão, passa vírus pelo muro. Então, se sair da porta de casa para pegar uma carta no portão, saia de máscara. Procure ainda para levar o lixo para fora, para pôr o lixo na calçada, saia de máscara. Não faça nada sem máscara. Não entre no elevador sem máscara. Não saia da porta, se mora em prédio, não saia da porta de casa sem máscara. Pense nisso, pense na proteção. É uma fração de segundo, pode ser a sua vida que está em jogo. Então vamos pensar muito nisso. Flexibilização não é relaxamento. Não. Flexibilização é a questão do comércio, é uma questão econômica, é uma questão de sobrevivência dos comerciantes, de quem precisa trabalhar. Quem pode ficar em casa, quem tem problema de saúde, coloque as outras pessoas da família para fazer o que tem que fazer. Fiquem em casa, por favor. Não saiam. Regina, dona Cecília Abud perguntando quando voltam os atendimentos das especialidades nos postos. Eu acredito que a gente possa começar mesmo 1º de agosto com todas as especialidades, mas é um retorno que vai ter que ainda ser uma também... previsão, né, é uma Regina? previsão, mas tem que ser um retorno extremamente racional. As pessoas não podem fazer como fazem aqui na cidade, de faltarem 30% das consultas. Você marca 20 pacientes, 6 faltam. E aí por quê? Porque reclama aqui, reclama ali, vai na ouvidoria, na semana que vem remarca. Não vai mais acontecer assim, porque não vai ter vaga, porque nós vamos ter que reduzir o número de vagas,
As consultas vão ser marcadas agora não mais de 15 em 15 minutos, mas de meia em meia hora, para não ter encontro de muita gente em sala de espera, não ter aglomeração. Os exames a mesma coisa, especialidades. Então nós vamos ter que ser racionais e não faltar às consultas, não faltar nos exames, desmarcar se não puder ir, tratar esta consulta como se estivesse pagando particular e pagando caro, para não perder realmente e valorizar essa consulta que vai ser importante. Vamos também valorizar e implantar a telemedicina com muita força. Há muitos atendimentos vão ser feitos por telefone, por vídeo, por telemedicina, o que vai ser importante para tirar muita dúvida, para ver resultado de exame, para fazer orientações, para que as pessoas não precisem se mobilizar ou tomar um horário da agenda, enfim. Mas vamos retomar sim, a partir de agosto, com muita probabilidade. Mas vamos apresentar o plano depois direitinho agora durante o mês de julho, já estamos fazendo todo o planejamento da fisioterapia, como voltar, do centro de triagem neonatal, que está fazendo alguns atendimentos, mas vai retornar aos demais atendimentos, e muitos deles, os coletivos, vão ser por videoconferência também, a maioria dos coletivos, tanto em saúde mental, como algumas coisas com as crianças que fazem atendimento em grupo, enfim, estamos fazendo todo o planejamento para fazer o retorno. Nos colocando uma questão que é importante, que todo boletim a gente anuncia, a questão da testagem. Nós vamos continuar o teste rápido no nosso drive-thru da Avenida Presidente Kennedy, ainda testando aqueles moradores e moradoras de São Caetano do Sul, comprovadamente, lógico, que tenham entre 60 e 70 anos de idade. Ainda há um contingente significativo dessa população que deverá ser testada para a próxima semana. Então, esta semana que entramos continua no mesmo agendamento nas nossas redes sociais para essa mesma faixa etária. É isso, Regina? E, obviamente, que aqueles programas que continuam testando os moradores de habitações coletivas continuam funcionando, todos os programas de testagem funcionando. Mas as pessoas nos perguntam que às vezes tem algum segmento novo. O Disque Corona continua, o Corona São Caetano continua funcionando. Lembrando, mais uma vez, o Disque Corona São Caetano não é um programa para atendimento de emergência. Ele não funciona sábados e domingos, não funciona à noite, funciona até às 20 horas, das 8 da manhã às 20 horas. Quem está passando mal não deve esperar, não deve se socorrer desse programa. Se está passando mal, tem que ir para a carreta da saúde ou para o Albert Sabin. Não se socorram do Corona São Caetano, do Disque Corona, quando estiver com falta de ar, com febre alta, com sintomas de agravamento da doença. Vá ao Sabin, tá? O Corona é para quem tem sintomas, mas está estável, não está com falta de ar, não está passando mal, não está com mal-estar grave. Quem está estável, está com sintomas de gripe, mas está estável. Uma questão que tem sido recorrente aqui, estão perguntando hoje da questão da flexibilização para a faixa amarela, questão das academias. As academias estavam previstas para serem introduzidas a reabertura somente na fase 4, na faixa verde. Porém, o comitê do Plano São Paulo deu a possibilidade de antecipação da abertura agora já na faixa amarela, mas com um protocolo extremamente mais complexo e mais rígido. Hoje à tarde, em reunião virtual, os prefeitos do ABC, através do consórcio intermunicipal, inclusive acompanhando a decisão do prefeito da capital, prefeito Bruno Covas, decidimos ainda que essa semana nós vamos estar estabelecendo, junto com a Vigilância Epidemiológica do Estado, este protocolo que é extremamente rígido, e aí apresentarmos às academias para ver a possibilidade de reabertura mais para frente, ainda dentro da faixa amarela da flexibilização. Uma pergunta aqui da Fátima Regina: quando vai voltar a Atende Fácil? Ainda não há previsão, talvez só para a faixa verde de flexibilização, porque há um ponto de aglomeração que nos preocupa muito. A Débora Feliciano, previsão de retorno de bufês também é para a faixa verde, ainda com contingenciamento do número de pessoas, então não é para esta fase. E uma pergunta muito importante que nos chega aqui de forma recorrente é a questão do retorno das atividades escolares, se será em setembro ou não. Eu vou repetir aqui: ontem nós tivemos uma reunião muito boa no grupo que está trabalhando a questão do retorno à educação,
Nós vamos também nos próximos dias apresentar qual vai ser o plano de São Caetano para a retomada da educação, ou seja, o que a Secretaria da Saúde, junto com a Secretaria da Educação, está preparando em termos de testagem, em termos de equipamentos, em termos de brigadas, em termos, enfim, de tudo que vai cercar de segurança o máximo possível para a gente poder atender o mínimo que a gente tem que atender na educação. Mas uma questão é fundamental. A data não está definida. Nós temos autonomia como município de determinarmos essa data. E só vamos apresentar o plano, nós vamos apresentar rapidamente, mas a data será fixada somente dentro dos padrões de segurança das curvas epidemiológicas da cidade. Não 8 de setembro, uma data que, óbvio, que há uma previsibilidade do governo do estado para essa reabertura, mas não é confirmado ainda aqui para nós de São Caetano. Eu queria aqui, ao encerrar, eu queria deixar aqui meu agradecimento a todos os doadores, quer as empresas, que depois nós vamos fazer uma publicação especial das empresas, e também aqueles que doaram alimentos ao Fundo Social de Solidariedade. A minha esposa pede aqui o agradecimento, sobretudo aqueles que foram ao drive-thru, aqueles postos volantes, que arrecadaram mais de 15 toneladas de alimentos. Tem um impacto muito significativo na vida das pessoas. Nosso profundo agradecimento meu, da Denise, minha esposa, de todos os colaboradores do Fundo Social, e estendo aqui as empresas que nos doaram. Lembrando que nós estamos entrando na flexibilização, mas é fundamental o uso de máscara sob pena de multa. Agora, lei federal, a questão da multa para o uso obrigatório das máscaras, lembrarmos da frequente higienização, quer com água e sabão, que o vírus é sensível sim à água e sabão, quer com álcool em gel, mas é importante que higienize-se principalmente as mãos o mais frequente possível. O distanciamento social é importantíssimo nesse momento, evitar as aglomerações, sobretudo a gente sabe que a literatura mostra que pontos de aglomerações, como transporte público, restaurantes, templos religiosos, são muito perigosos do ponto de vista de aglomeração para a transmissibilidade do vírus. E, obviamente, aquela questão que nós estamos cansados de repetir, podendo, fique em casa. É o meio mais seguro de evitarmos a transmissão do novo coronavírus. Acho que era isso, Regina. Eu lembrei de uma coisa. Por favor, para a gente encerrar. A vacinação contra a gripe, ela continua até dia 24 de julho e ela foi estendida a todas as faixas etárias enquanto houverem doses. Nós temos ainda cerca de 14 mil doses, então quem quiser se vacinar pode se dirigir a qualquer uma das nossas UBSs, todas estão abertas, tem algumas até às 21 horas, que são as de saúde hora extra, e qualquer pessoa pode se dirigir, especialmente as pessoas que têm doenças crônicas, das faixas etárias prioritárias, gestantes, as puérperas, as crianças, as professoras, que não foram muitas, né, tanto da área pública quanto da área privada. É importante vacinar, não é a vacina do corona, mas é a vacina do H1N1, da gripe por influenza, que é um outro fator importante, que também causa síndrome respiratória aguda grave. Então é o meu recado no final, e fiquem em casa e usem máscara, por favor. Respondendo a última pergunta aqui antes de encerrar o programa, a questão da flexibilização para restaurantes e salões de beleza, que são itens novos que entram agora na faixa amarela da flexibilização. Os salões de beleza poderão funcionar até 6 horas por dia. O horário exato está no nosso decreto, que sai publicado amanhã, mas com protocolo rígido de agendamento, higienização, separação, etc. E restaurantes e bares também com 6 horas de funcionamento, protocolo muito rígido e com um acréscimo por determinação do decreto estadual até 17 horas. 6 horas de funcionamento até as 17 horas. Ninguém pode andar 1 minuto para frente de bar e restaurante, pois a fiscalização será extremamente rígida nessa questão, ok? Agradecemos os mais de 4 mil internautas que nos acompanharam aqui, deixando o nosso desejo de um ótimo final de semana, mas fundamentalmente, use máscara e, se puder, fique em casa. Fique em casa. Obrigado, Regina. Boa noite a todos.